pessoal, esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje vocês vão conhecer Ed Kemper. Ed Kemper eu creio que é um sujeito que dispensa preâmbulos. Então eu vou logo dizer que estamos falando de um dos mais terríveis serial killers que já andaram sobre a face da Terra. Ed Kemper, entre tantas particularidades macabras, ainda teve a de que ele foi, num determinado período da sua vida, mas para o fim dela, para ser exato, um cara que acabou, por que não, de certa maneira, influenciando na captura de outros serial killers. Não de forma direta, mas ele teve influência nisso e quando chegar o momento eu vou explicar por quê. Vamos começar pelo início de tudo na vida de qualquer pessoa. Quando se trata de falar do Ed, eu acho importante a gente entender realmente tudo o que aconteceu com o cara, tudo o que se passou, entender de verdade de quem a gente está falando. O Ed Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1943, em Burbank, na Califórnia. Ele era um garoto já, desde menino. Ele era um sujeito com uma inteligência invejável. Ele sempre foi um cara muito inteligente. No entanto, desde menino já ele sofria muito bullying. A principal razão era porque, ainda menino, principalmente quando adolescente, o Ed já tinha 2,6 metros de altura. O cara já era um gigante, ainda na adolescência. E crianças sabem ser cruéis, todos nós sabemos disso. E as crianças não perdoavam, os adolescentes não perdoavam. O Ed sofreu muito bullying mesmo. Ele teve também na sua infância e na sua adolescência uma outra particularidade que se descobriu depois, é muito comum entre os serial killers. O Ed gostava de capturar animais, matá-los e dissecá-los para, segundo ele, segundo as palavras dele mesmo, poder ver como é que eles eram por dentro. Ele teve esse comportamento repetidas vezes, mas o curioso é que ninguém nunca deu atenção. Na verdade, esse comportamento do Ed só veio a ser questionado quando os pais dele acabaram se divorciando. Aí foi que notaram que o Ed tinha esse fascínio por abrir os animais, por matar os animais, e foram saber dele por quê que ele fazia isso. O Ed teve uma infância complicada, mas que isso já ficou bastante claro até aqui. E ainda garoto, ainda menino, ele era negligenciado pela mãe de uma maneira brutal. E a mãe, por alguma razão, ela tinha uma ideia de que ele não podia conviver com as suas irmãs. O Ed tinha irmãs e ela não permitia que ele convivesse com essas irmãs, chegando ao cúmulo de, por vezes, obrigá-lo a dormir no sótão, porque, segundo ela, ele era uma ameaça para as meninas. Isso, claro, marcou de sobremaneira a formação do Ed e a vida do Ed. Tanto que quando os pais se separaram, quando houve o divórcio que eu mencionei, o Ed preferiu ir morar com o pai. Mas acabou não sendo uma boa ideia, porque ele descobriu que o pai já havia casado de novo, morava com a esposa e um filho que essa esposa tinha. Ele não se sentiu à vontade, não achou interessante isso, não gostou da ideia de morar com o pai tendo outra esposa e um enteado, outro filho, por assim dizer.
e acabou indo morar com os avós paternos, o que foi aí sim uma escolha que teria desdobramentos terríveis, porque acontece que não deu certo. Desde o começo estava fadado a não dar certo. O Ed afirmava que ele achava o seu avô senil. Ele dizia que o avô dele era senil. E ele também afirmava que a avó dele lhe tirava a virilidade. Essa convivência complicada foi se elevando de tal maneira que algo dentro do Ed explodiu de vez, e foi aí que a carreira de crimes dele começou. Ed acabou tendo uma discussão com a sua avó. Na verdade, eles tinham discussões frequentes, mas ele acabou tendo uma discussão muito acalorada com ela, e então pegou o rifle do avô e atirou contra ela 2 vezes. Mesmo ela já estando morta, ele pegou uma faca, foi até o corpo e a esfaqueou mais de uma vez. Depois disso, ele ficou aguardando o avô dele chegar em casa. Assim que o avô chegou, ele assassinou o avô também, a tiros. Então ele pegou o telefone, ligou para sua mãe primeiro, informou a ela o que havia feito, contou: matei os meus avós. E depois disso ligou para a polícia. Contou à polícia o que havia feito e, só para lembrar, o Ed tinha 15 anos quando ele fez tudo isso. Aos 15 anos ele teve essa discussão com a avó, a matou e depois esfaqueou o corpo. Esperou o avô chegar em casa, o matou também. Ligou primeiramente para a mãe para avisar que havia feito isso, depois ligou para a polícia. Isso com 15 anos. Após ligar para a polícia, o Ed ficou esperando pacientemente que eles chegassem para prendê-lo. Então ele foi aprisionado num centro correcional para jovens com problemas psiquiátricos. O Ed ficou anos nesse centro sob supervisão de especialistas, ficou 5 anos, né? E lá a inteligência dele fez toda a diferença. O fato de que o Ed era extremamente inteligente foi muito importante para a vida dele, e para a saída dele desse centro. Por quê? Porque ele se tornou rapidamente, graças à sua inteligência, o paciente preferido de todos. Ele se tornou muito popular entre os médicos, entre os psiquiatras, e em pouco tempo ele se tornou assistente do próprio psiquiatra dele. Ele era o cara que marcava consultas, que fazia a agenda desse psiquiatra ali, dentro do centro correcional. E isso deu possibilidade para ele, sabe do quê? De ter acesso às respostas do teste que se fazia na época e que era usado para decidir se um paciente estava ou não curado e podia voltar a viver em sociedade. Inteligentíssimo como é, o Ed decorou todas as respostas desse teste. Quando ele fez o teste, ele gabaritou, ele acertou todas as respostas, ele foi brilhante. E então, em 1969, aos 21 anos, ele foi posto em liberdade e a sua ficha foi arquivada. Quando se viu livre, o Ed voltou a morar com a mãe, o que de certa maneira chega a ser surpreendente devido às relações terrivelmente conturbadas que eles sempre tiveram. Mas um dos maiores, vamos dizer assim, catalisador para a carreira do Ed estourar de vez, para que ele se tornasse
ainda mais perigoso para a sociedade se deu justamente no que eram os anos 70. Os anos 70, todo mundo sabe, uma época de, vamos dizer assim, de liberdade maior, uma época em que o mundo estava descobrindo outras coisas, muita droga, foi uma época em que as drogas ainda eram novidade. Então, para o Ed, um cara que foi criado a vida toda por figuras femininas muito severas e dominantes, era muito complicado, era basicamente impossível se adaptar a esse meio onde os jovens curtiam muita droga, onde tinha muita libertinagem, né, muita bebida. O Ed não gostava disso e ele não conseguia se adaptar a isso, ele não conseguia lidar com isso. Ele fez uma tentativa então de entrar para a polícia da Califórnia. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando o que exatamente poderia ter mudado na vida do Ed se ele tivesse conseguido entrar para a polícia da Califórnia. Ou quanto de estrago a mais ele teria feito se tivesse conseguido entrar para a polícia da Califórnia. Mas o fato é que o Ed não conseguiu. Mais uma vez, o tamanho dele atrapalhou, o tamanho dele o impediu de entrar. E aí, algo dentro do Ed explodiu de vez e o assassino que ele trazia dentro de si aflorou de forma irrevogável. E Ed se tornou um dos tipos mais perigosos, o chamado serial killer de temporada. Ele matava jovens universitárias, atraía elas oferecendo carona e então as esfaqueava ou estrangulava. Mas isso não bastou para ele. Ele passou a praticar necrofilia, decepava a cabeça das vítimas e se masturbava com elas. Chegou ao ponto de levar algumas para casa, às vezes, para usar depois. Dizia que, geralmente após uma briga com a mãe dele, é que ele saía para caçar. Chegou a enterrar certa vez o cadáver de uma moça em frente à janela do quarto da mãe dele, porque ele afirmava que a mãe dele gostava de olhar todo mundo de cima, se sentindo superior. Mas o fim da temporada de assassinatos de Ed Kemper aconteceu em 20 de abril de 1973. Naquela noite a mãe dele voltou de uma festa e então, segundo Ed, ele foi até o quarto dela e ela olhou para ele e disse: "Suponho que você quer conversar a noite toda agora." O Ed respondeu simplesmente: "Não. Boa noite." Mas então ele ficou esperando ela dormir. E assim que ela adormeceu, ele a espancou com um martelo até a morte. Depois que ele morreu, ele a decapitou, estuprou a cabeça da própria mãe, depois pegou essa cabeça, colocou numa prateleira e a usou como alvo para jogar dardos. Quando ele se cansou disso, ele ligou para a melhor amiga da mãe dele e a convidou a ir até lá fazer uma visita. A mulher foi. Quando ela chegou lá, Ed a assassinou também e roubou o carro dela. Ele dirigiu a noite inteira da Califórnia até o Colorado. Quando ele chegou numa cidade chamada Pueblo, ele simplesmente parou o carro, telefonou para a polícia, contou o que havia feito e ficou pacientemente esperando que os policiais chegassem para poder prendê-lo. O saldo da temporada criminosa, da temporada de assassinatos de Ed Kemper, foi que de maio de 1972 a fevereiro de 1973, ele matou 6 mulheres.
Uma vez que foi preso, ele novamente foi um prisioneiro modelo, inclusive colaborou com o FBI. Na verdade, ele foi essencial para o desenvolvimento do método utilizado até hoje pelo FBI para identificar serial killers. Foi o que eu falei no começo, que de certa maneira ele se tornou responsável pela captura de outros serial killers, porque graças a ele o FBI desenvolveu um método que ajuda a identificar esses serial killers. Ed Kemper hoje tem 70 anos, vive em uma prisão no estado da Califórnia, onde ele cumpre perpétua, né? Ele pegou prisão perpétua. O QI dele foi medido e alcançou 145, o que o qualifica como super inteligente. Ele pode ter condicional em 2024. Para finalizar, eu gostaria de deixar a frase que é a frase mais marcante que o Ed Kemper disse. Ele falou certa vez: quando vejo uma moça bonita andando na rua, penso duas coisas. Uma parte de mim quer convidá-la para sair, quer conversar, quer ser gentil com ela. Mas uma outra parte fica imaginando se a cabeça dela ficaria bonita espetada em uma estaca. A história é essa, eu vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço a todos. Quem gostou, toca o sininho aí, compartilha, se inscreve, não necessariamente nessa mesma ordem. Meu abraço a todos. Fui.